Após o reinado fiel do rei Ezequias, Judá experimentou um período de renovação espiritual. Os altares pagãos haviam sido destruídos, o templo havia sido restaurado e o povo havia voltado a buscar ao Senhor. Ezequias ficou conhecido como um dos reis mais fiéis da história de Judá. Ele confiou em Deus diante da ameaça do poderoso império da Assíria e viu um grande livramento acontecer. Jerusalém foi poupada, e por um momento parecia que o reino seguiria em um caminho de fidelidade e prosperidade espiritual. Mas a história de um povo nem sempre continua na mesma direção. Quando Ezequias morreu, seu filho subiu ao trono de Jerusalém. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Seu nome era Manassés, e aquilo que aconteceria durante o seu reinado marcaria profundamente a história espiritual de Judá. O que começou como a ascensão de um jovem rei se transformaria em um dos períodos mais sombrios já vividos pelo povo de Deus. Manassés governaria por 55 anos, um dos reinados mais longos da história de Judá. No entanto, ao invés de seguir o exemplo de seu pai, ele escolheria um caminho completamente diferente. A Bíblia relata que Manassés fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou reconstruindo os altares pagãos que haviam sido destruídos durante o reinado de Ezequias. Esses altares eram dedicados a divindades estrangeiras, especialmente Baal e Aserá, deuses adorados pelos povos vizinhos. Essas práticas haviam sido proibidas desde os tempos de Moisés, mas agora voltavam a aparecer no meio do povo. Aos poucos, a idolatria começou a se espalhar novamente por Judá. Mas a corrupção espiritual promovida por Manassés não pararia apenas na reconstrução desses altares. Em um dos atos mais chocantes de todo o seu reinado, Manassés levou a idolatria para dentro do próprio templo de Deus. Jerusalém era considerado o lugar mais sagrado para o povo de Israel. Foi ali que Salomão havia dedicado a casa do Senhor, e era ali que o povo se reunia para oferecer sacrifícios e buscar a presença de Deus. No entanto, Manassés ordenou que ídolos fossem colocados dentro do templo. Ele construiu altares para adorar os astros do céu, nos próprios pátios da casa de Deus. Aquilo representava uma profanação direta do lugar que havia sido consagrado ao Senhor. Além disso, o rei começou a praticar diversas formas de ocultismo. A Bíblia relata que ele praticou feitiçaria, adivinhação e buscou orientação em médiuns e necromantes. Essas práticas eram severamente condenadas na lei de Deus, pois representavam uma tentativa de buscar poder espiritual fora da vontade divina. Mas o ponto mais sombrio de seu reinado ainda estava por vir. O texto bíblico afirma que Manassés fez passar seu próprio filho pelo fogo. Essa expressão está associada a um ritual de sacrifício humano, ligado ao culto do deus Moloque, uma prática considerada uma das maiores abominações nas Escrituras. O rei de Judá, que deveria conduzir o povo na direção da justiça e da fidelidade a Deus, agora estava promovendo práticas que antes pertenciam apenas às nações pagãs ao redor de Israel. Com o passar do tempo, o comportamento de Manassés começou a influenciar todo o reino. O povo passou a seguir o exemplo de seu líder. Altares pagãos foram multiplicados e a idolatria voltou a se espalhar pelas cidades e vilarejos de Judá. Segundo o relato bíblico, o povo acabou se corrompendo ainda mais do que as nações que haviam habitado aquela terra antes de Israel.
era um período de profunda decadência espiritual. Mesmo assim, Deus não deixou de falar ao seu povo. Profetas foram enviados para advertir o rei e a nação. Eles anunciaram que, se Judá continuasse naquele caminho, grandes consequências viriam sobre o reino. As advertências eram claras. A idolatria, a injustiça e o abandono da aliança com Deus trariam julgamento sobre a nação. Mas Manassés não deu ouvidos às mensagens. O rei ignorou os avisos dos profetas. O povo continuou seguindo o mesmo caminho de corrupção espiritual. Com o passar dos anos, as consequências começaram a se aproximar. O poderoso Império Assírio, que dominava grande parte do Oriente Médio naquele período, voltou seus olhos para Judá. O exército assírio avançou sobre a região e invadiu o reino. Durante essa invasão, Manassés foi capturado pelos comandantes do exército assírio. O relato bíblico descreve que ele foi preso com ganchos e correntes e levado para a Babilônia, que naquela época fazia parte do domínio do Império Assírio. O rei que havia governado Jerusalém agora se encontrava em cativeiro. Longe do trono, longe de seu poder e distante da terra que governava. Foi nesse momento de profunda humilhação que algo inesperado aconteceu. A Bíblia relata que, em sua aflição, Manassés finalmente reconheceu seus erros. Ele se humilhou profundamente diante de Deus. O rei que havia conduzido Judá à idolatria agora buscava a misericórdia do Senhor. Manassés orou. Ele pediu perdão. Reconheceu que havia se afastado do caminho correto e clamou pela compaixão de Deus. O relato registrado no livro de Crônicas afirma algo surpreendente. Deus ouviu a oração de Manassés e, de forma inesperada, permitiu que ele retornasse a Jerusalém. O rei foi restaurado ao trono. Esse retorno marcou uma mudança profunda em sua vida. Manassés passou então a remover os ídolos que havia colocado no templo e mandou destruir vários altares pagãos espalhados pelo reino. Após retornar ao trono, Manassés procurou restaurar o culto ao Senhor. Ele tentou corrigir os erros que havia cometido durante tantos anos de governo. No entanto, as consequências de suas decisões já haviam deixado marcas profundas no coração do povo. Décadas de idolatria e corrupção espiritual haviam influenciado toda uma geração. Mesmo com as mudanças promovidas pelo rei em seus últimos anos, muitos continuaram praticando costumes pagãos. A história de Manassés mostra como as escolhas de um líder podem influenciar profundamente o destino espiritual de uma nação. Seu reinado levou Judá a um dos momentos mais sombrios de sua história. Mas sua trajetória também revela algo poderoso. Mesmo alguém que se afastou profundamente de Deus ainda pode encontrar perdão quando decide se humilhar e buscar a misericórdia divina. O arrependimento de Manassés nos lembra que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e voltar para o caminho correto. Ao mesmo tempo, sua história serve como um alerta sobre o peso das decisões que tomamos, porque algumas escolhas deixam consequências que atravessam gerações. E assim termina a história de um rei que levou Judá à escuridão, mas que no fim de sua vida descobriu que a misericórdia de Deus ainda podia alcançá-lo.